Covardia. Menino de 7 anos é amarrado e espancado com fio. O namorado da mãe dele disse que torturou o garoto porque ele é muito levado. Bandido usa tesoura para abrir e ligar carros. Ele roubou pelo menos 7 veículos do mesmo modelo. Uma das vítimas falou com a nossa equipe. Motociclista atropela e mata criança de 2 anos na faixa de pedestre. O pequeno Dário estava no carrinho quando foi atingido. Homem confessa que matou mulher por engano na Serra e atirou em atendente de farmácia em Vitória. No momento da prisão, Gilson deu nome falso. Polícia recebe denúncia de carga abandonada em posto em Cariacica. Eletrodomésticos e produtos de beleza foram apreendidos. Uma casa abandonada que traz medo a moradores. Usuários de drogas usam o local. A estrutura também abriga caramujos e focos de mosquito. Mulher cai na lábia do golpista Dom Juan e acabou perdendo o carro no valor de R$21 mil. Carreta pega fogo na BR-262. Um problema mecânico na parte traseira teria iniciado o incêndio. E o coração bate do lado direito do peito. Bom, pelo menos é assim para o Jucimar. Ele precisa de uma cirurgia para voltar a ter uma vida normal. Em 1 minuto, a gente está de volta. Olá, boa noite. Uma ação covarde. Um homem amarrou o filho da namorada e espancou a criança até cansar. As marcas ficaram por todo o corpo do garoto de apenas 7 anos. O terço no pescoço esconde um homem violento e covarde. O rapaz, que não será identificado para proteger a criança de apenas 7 anos, amarrou o filho da namorada dele com fios e o espancou até cansar. As marcas ficaram por todo o corpo. O crime aconteceu na Serra. O laudo do DML concluiu se tratar de tortura. A agressão foi descoberta na escola. Foi acionado o Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar trouxe a criança até a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Ela era torturada com fios, cabos elétricos, chineladas e era amarrada, e a partir daí lesões seguidas eram praticadas nessa criança. Segundo a apuração da polícia, o homem agrediu o menino há cerca de 6 meses, mas foi no último fim de semana que ele passou da conta. A tortura aconteceu por causa de uma reclamação do comportamento da criança na escola. A mãe chegava a ouvir os gritos do garoto enquanto ele apanhava. O delegado não viu na atitude dela indícios de omissão ou conivência, por isso ela não foi autuada. Mas as investigações vão continuar. Para averiguar se essa mãe realmente foi cúmplice desse autor ou não, para ver se ela participou ou de alguma maneira auxiliou ou colaborou no crime, e até mesmo a sua omissão. Se ela tivesse omitido, ela também pode responder pelo crime. Na delegacia, o homem de 24 anos não quis falar sobre o que fez, mas em depoimento disse estar arrependido das lesões que provocou, mas não do corretivo que deu no garoto. Ele alegou que o menino era muito levado e vivia se envolvendo em brigas com os colegas. O agressor namorava a mãe da criança há cerca de 2 anos. Ele foi preso enquanto dormia na casa da mãe dele, em um bairro vizinho de onde mora a namorada. A mulher tem outro filho de 3 anos de idade, que, segundo a polícia, não chegou a sofrer agressões. O garotinho que foi espancado chegou na delegacia chorando muito e com medo de ver novamente o namorado da mãe na casa dele. Ele chegou aqui em estado de choque, tinha ainda o receio da presença daquele agressor dentro do lar. Por isso, o pedido de prisão do acusado. O homem foi autuado por tortura e levado para o centro de triagem de Viana. Polícia recebe denúncia de carga abandonada em posto de Cariacica. Eletrodomésticos e produtos de beleza foram apreendidos. A carga de eletrodomésticos e de cosméticos estava dentro de uma carreta. A Polícia Militar recebeu ontem à noite uma denúncia dizendo que o veículo estava abandonado neste posto, na altura do bairro Nova Rosa da Penha, na rodovia do Contorno. Quando fizeram a conferência, descobriram irregularidades. A carreta está com uma placa de Cachoeiro de Itapemirim, mas o chassi dizia que, na verdade, ela é de Toledo, no Paraná, e está com restrição de furto e roubo. Já a carroceria tinha indícios de adulteração. Como a carga é grande e o veículo não podia ser guinchado, ele foi guardado provisoriamente em um depósito aqui perto do posto onde foi encontrado.
A polícia militar acredita que a carga seja roubada ou contrabandeada. O caso agora segue para a investigação da Polícia Civil. Criminoso usa tesoura para abrir e ligar carros. 7 veículos teriam sido levados pelo suspeito e todos do mesmo modelo. Foram 7 carros roubados nos últimos 5 dias. O curioso é que todos os veículos são do mesmo modelo. Este homem de 55 anos chegou bem na hora em que o bandido estava levando o carro dele embora. Eu cheguei, estacionei o carro lá na rua. De repente, estou conversando com a minha esposa lá em cima, eu vi o carro passando de ré. Falei, olha, meu carro está indo para onde? Aí eu saí correndo, abri o portão, saí correndo atrás dele. Quando ele contornou assim na curva, eu fui, agarrei na mão dele, tomei a mão dele do volante, da direção. Depois de tentar furtar o carro, o ladrão fugiu correndo. Perguntei a ele, rapaz, você está indo no meu carro onde? Ele me pediu desculpa e saiu correndo dentro do carro. Eu não consegui pegar ele, que ele estava com o negócio cortante, ele me ameaçou, né? Tentou me furar com uma tesoura. Aí eu larguei para lá e deixei ele correr. O criminoso foi identificado como Luiz Carlos Coelho, de 44 anos. Ele foi detido e levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. O delegado não autorizou imagens do bandido, mas, segundo a polícia, o ladrão de carros usava essas ferramentas para arrombar os veículos. Dos 7 que roubou esta semana, 3 já foram recuperados. Como é que ele ligou o carro sem ter a chave? Uma tesoura. Eu vi ele com a tesoura dentro da ignição do carro, quando eu segurei a mão dele. De acordo com as investigações, Luiz Carlos levaria os veículos para um desmanche em Guarapari, em troca de drogas para alimentar o vício. O acusado foi autuado por furto e encaminhado para o centro de triagem de Viana. Aonde fica o coração, hein? No lado esquerdo do peito, né? Você pode falar, nossa, George, isso é óbvio. Pois é, mas na vida do Jucimar é diferente e isso causa um sério problema para ele. Todo mundo sabe de que lado fica o coração, mas quando a pergunta é feita para o Jucimar, a resposta é diferente. O meu é aqui, do lado direito. Ele nasceu com o coração do lado contrário e desde os primeiros dias de vida, este cara já deixou muita gente surpresa. Tem pessoas que eu vou e falo isso e eles tomam até um susto, né? Tem umas pessoas ficam assim, de uma brincadeira de mau gosto, que eu não gosto, porque falam que se você tomar um tiro aqui, né? Não tem nada a ver. Nestes 35 anos de vida, já foram diversos exames para ver como é o coração dele. Além disso, Jucimar também nasceu com uma doença que faz sentir muito cansaço e o coração bate mais forte às vezes. Ele tem uma cardiopatia congênita chamada tetralogia de Fallot, que é uma alteração no coração, de fechamento de orifício que vai para o pulmão, de comunicação dentre as cavidades e, além disso, ele tem uma destrocardia, ou seja, é o coração virado para o lado direito, associado a essa tetralogia de Fallot. Que é extremamente raro. Essa combinação, sim. Por conta dessa condição, a infância dele não foi como a da maioria. Jucimar estudou até a 4ª série e não pode trabalhar. Tarefas simples do dia a dia, como subir uma escada, já o deixam cansado. As mãos e os lábios ficam roxos, sinais de que o Jucimar precisa de repouso. Quando o coração da pessoa tem essa doença, os médicos orientam a operar na infância ou na adolescência. O risco da cirurgia é alto, maior até do que pacientes que operam de infarto. Mas saindo tudo bem no procedimento médico, a vida do Jucimar vai ser bem diferente. Fica normal, tranquilo, poder levar a vida dele com tranquilidade, como não está acontecendo agora. Ele já tentou 3 vezes. Ia para o hospital, se preparava, mas na hora batia um medo de não acordar e desistia. Para ele não é fácil viver sabendo que pode não ver o outro dia. Será que amanhã eu vou ver o dia? Será que amanhã eu vou ver o sol? São coisas assim, para algumas pessoas que é tão simples, mas para mim não se torna tão simples assim. Só que agora o Jucimar está decidido a operar. Até porque depois da cirurgia, ele vai poder fazer o que sempre sonhou. O que eu mais quero é jogar futebol. Vai conseguir. Homem confessa que matou mulher por engano na Serra e atirou em atendente de farmácia em Vitória. No momento da prisão, deu nome falso à polícia.
Gilson Rodrigues de Almeida, de 38 anos, é apontado pela polícia como um dos assassinos de Cleusa Rodrigues do Nascimento, de 45 anos, morta a tiros na casa dela em São Marcos 3, na Serra. Segundo familiares, ela preparava uma marmita na cozinha quando foi baleada. O crime aconteceu no dia 17 de junho. A minha mãe não é de briga com ninguém, não tem rixa com ninguém, é muito querida aqui no bairro. A gente ficou sem entender o porquê disso. Logo após o crime, a polícia prendeu 3 suspeitos de participarem do assassinato. Elisete Rodrigues Firmino, Luan de Oliveira Sena e Lucas Vinícius Serra. Ouvi a história fantasiosa que eles contaram, não acreditei, logicamente. Expus para eles alguns fatos e eles acabaram confessando para mim que eles tinham sido os autores daquele homicídio. Na época, Gilson estava foragido. Ele havia usado essa arma, uma pistola 380. Apesar de ter dado nome falso, ele foi detido pela polícia. Gilson confessou o crime. Confessou também ter participado de um assalto a uma farmácia no centro de Vitória, também no mês de junho. Na ocasião, os bandidos armados ameaçaram o funcionário e deram um tiro no rosto dele. O perigo de uma casa abandonada. Quem conta é Tainá Lopes. A casa abandonada fica na rua Carlos Almeida, em Santos Dumont, Vila Velha. A comunidade relatou que o local está há mais de 10 anos assim, com muito lixo, focos de dengue e sendo a moradia de uma enorme quantidade de caramujos. Nestas imagens, feitas por moradores do bairro, podemos ver como é a parte interna da residência. Se do lado de fora a quantidade de mato e lixo chama a atenção, lá dentro a casa esconde ainda mais riscos para a saúde da população. Muito caramujo, foco de dengue, tá dentro demais aqui. De acordo com os moradores, a casa também tem sido utilizada como esconderijo para usuários de drogas, que por muitas vezes, para sustentar o vício, acabam assaltando quem vive na região. Só de você saber que tem um usuário de droga por perto, já é inseguro você ficar. Você tem que ficar com a casa toda trancada. Eu tenho minhas netas, filhas de vizinho aqui, que passam aqui, crianças que vão para o colégio, e isso aí, com certeza, estão correndo risco, né? Os moradores se uniram e fizeram um abaixo-assinado solicitando que o terreno fosse limpo. O documento foi entregue à Prefeitura de Vila Velha em dezembro de 2014. Eles explicam que a casa é uma herança familiar e que nenhum dos herdeiros moram no bairro. A Prefeitura alega que, por ser um terreno particular, não pode realizar a limpeza na parte interna da casa abandonada. E nós, que pagamos nossos impostos, e nós que dependemos dos gestores municipais, como ficamos? E o que a gente pede, sim, a Prefeitura nos ajude a fazer o contato com o proprietário e que limpe esse terreno e que essa despesa... Tem uma sugestão, que essa despesa vire dívida ativa do imóvel, que aí a Prefeitura, o município, ela não fica no prejuízo. Sobre os caramujos, a Prefeitura informou que uma equipe vai tomar as providências. E sobre a insegurança, a Prefeitura falou que os moradores devem ligar para 190. O estelionatário Dom Juan, uma mulher caiu nas garras dele e foi vítima de um golpe. Ela tem medo e vergonha de mostrar o rosto. No mês passado, a vendedora anunciou a venda do carro dela num jornal. Este veículo que aparece na foto com placas de Macapá. O suposto interessado ligou para ela e marcou um encontro para ver o carro. Elogiou muito, falou que é carro de mulher, que o carro estava durinho, que o carro estava todo inteirinho, não tinha muito quilômetro rodado. Percebeu que o carro estava em perfeito estado e que se interessou bastante por carro. O negócio foi fechado no mesmo dia. O suposto comprador fez um depósito na conta dela no valor de R$21 mil. A vendedora transferiu para o nome dele o recibo de compra e venda. Só que minutos depois, ela percebeu que tinha caído num golpe. Aí nós fomos ver o negócio do cartório, tudo direitinho. Quando eu voltei para poder passar o cartão para tirar o dinheiro, eu descobri que era falso. Ele colocou um envelope vazio, certo? Para emitir o comprovante, mas na verdade não tinha dinheiro nenhum. Quando eu percebi que tinha caído no golpe, que eu fui pegar o carro, ele arrancou e foi embora. A vendedora procurou a Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrência por furto de veículo.
Descobriu que o homem já era conhecido dos policiais e que sempre escolhe as vítimas que têm o mesmo perfil e com a mesma conversa fiada. Quando cheguei na delegacia, eu descobri que ele era estelionatário, tinha 16 passagens pela polícia e é acostumado a fazer isso. Após isso tudo, o golpista ainda teve a coragem de chamar a vendedora para um passeio. Ele me ligou de noite, me falou assim para mim assim, não fica assim não, levanta a cabeça, vamos tomar uma cervejinha. E outra coisa, esse carro seu não vale a minha namorada. Tira a restrição de roubo, porque senão, se eu voltar para a cadeia, eu vou perder minha namorada. Bom, quem tiver alguma informação do suspeito, é só ligar 181. Motociclista atropela e mata criança de 2 anos em faixa de pedestre em Colatina. E motorista em alta velocidade e na contramão bate em motociclista em Vila Velha. O acidente aconteceu na Avenida Anor da Silva, no bairro Cocal, em Vila Velha. Apenas pequenos danos na moto, mas o motociclista sofreu ferimentos graves na perna. A vítima é Luiz Eduardo Rocha, que foi socorrido. Ele saía desta rua quando foi atingido por um carro que ficou com a frente danificada. Segundo testemunhas, o motorista do Uno seguia pela contramão e bateu no motociclista. Veio um Fiat Uno cinza, prata, né, na verdade. Aí bateu na lateral da moto. Eu tentei socorrer o cara, só que aí eu liguei diretamente para a ambulância. O carro foi encontrado cerca de 300 metros depois, estacionado na frente da casa onde mora o condutor. Segundo a Guarda Municipal de Vila Velha, Carlos Nildo dos Santos Coelho fugiu do local sem prestar socorro à vítima e conseguiu sair da residência antes que os agentes entrassem no local. Segundo informação da esposa dele, que ele chegou machucado e foi para o hospital. Agentes fizeram buscas pela região, mas não conseguiram encontrar o motorista. Para quem viu a batida e ajudou a socorrer a vítima, o motorista foi imprudente. Tava no contramão. E um menino de 2 anos morreu atropelado enquanto atravessava com a avó na faixa de pedestre. Dário Luiz passeava com a família ontem à noite na Avenida Beira Rio, em Colatina. Estava no carrinho quando foi atingido por uma moto. Testemunhas contaram à polícia que o motociclista teria ultrapassado os carros que pararam na faixa para que os pedestres passassem. Um dos motoristas tentou levar a criança para o hospital, mas Dário morreu antes de receber atendimento. O motociclista negou ter ultrapassado os carros, disse que um ônibus estacionado atrapalhou a visão. O motociclista foi autuado por homicídio culposo quando não há a intenção de matar. Previsão do tempo: sábado de poucas nuvens e sem previsão de chuva em todo o estado. Só no litoral norte deve ter chuva passageira. Nas outras áreas, sol e temperaturas altas, máxima de 31 graus na região serrana e de 34 nas outras regiões. E a seguir, carreta pega fogo na BR-262. A gente já volta. Carreta pega fogo na BR-262. Um incidente aconteceu perto da ponte do Rio Jucu. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo teve um problema mecânico e o fogo começou na parte traseira da carreta. Ao ser avisado por outros condutores, o motorista conseguiu parar o veículo e separou o cavalinho. Ninguém ficou ferido. A estrutura já foi retirada e a pista liberada. E a gente fica por aqui. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e um ótimo fim de semana.